Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Espero que você esteja bem, sob a paz, sob a direção de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouco com você. Sobre direção de Deus. É sobre pontos, né? Muitas vezes situações acontecem na nossa vida que a gente entende que parece que aquela etapa encerrou, é ponto final, e na realidade Deus está tratando do nosso coração e a gente não pode interromper ainda aquele projeto, aquela caminhada. Deus tem algo ainda para fazer. É uma vírgula, é uma pausa, né? E então, como nós precisamos entender o que Deus tem preparado para nós? Deus, ele falava com o povo antigamente, ele é o mesmo, ele fala hoje. Ele fala conosco em todo o tempo. Ele não deixa a gente à deriva. Se nós buscarmos a direção dele, ele fala conosco, né? A hora que nós devemos mudar o rumo, a hora que a gente deve esperar, Deus pode e faz isso com a nossa vida. E nós vamos tratar alguns exemplos para vocês entenderem. Lá em Êxodo 40, o povo estava indo do Egito para Canaã. E Deus, ele se revelava para aquele povo a hora que eles deviam retomar a caminhada ou a hora que eles deviam ficar na tenda. Ele fazia isso através da nuvem. E a nuvem cobria a tenda da congregação. Era a glória do Senhor, era a presença de Deus. Hoje nós temos Deus presente em nossa vida e Ele continua falando da mesma forma. Aqui diz no versículo 36 que quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Mas se a nuvem, porém, não se levantava, eles não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Como a gente precisa ter esse discernimento, essa direção do nosso Deus, para saber qual a hora que eu devo interromper um projeto, ou finalizar um projeto e seguir avante, ou a hora que eu devo aguardar, que eu devo perseverar naquele lugar, naquele momento, naquelas circunstâncias que Deus nos colocou. A gente, para isso, precisa estar em constante comunhão com Deus, procurando a Deus, orando, lendo a sua palavra, e Deus vai ministrando, Ele vai falando. A hora de partir, a hora de mudar de projeto, de partir para uma segunda etapa, né? Deus vai falando, porque se a gente não fizer isso, às vezes, momentos em que Deus colocou uma vírgula, uma pausa, a gente interrompe o projeto. Ou, às vezes, quando está na hora da gente seguir a caminhada para uma nova fase, a gente não entende e não prossegue. Por exemplo, às vezes um momento que era passageiro, que a gente tinha que perseverar, a gente desiste. Às vezes desiste de prestar um concurso, fazer um vestibular, às vezes desiste do casamento. Às vezes é momento da gente estar lutando, da gente ficar firme. E aquilo que era uma situação passageira passa a ser uma derrota definitiva. Deus fala lá em Salmo 81, de 11 a 16. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel, né? Se você, se eu, né? Andasse nos caminhos dele. Ele diz assim que eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Esse é o nosso Deus, Ele tem o melhor para oferecer para mim e para você. Mas hoje o desafio é nós estarmos buscando o nosso Deus em todo o tempo para entendermos qual o projeto de Deus para a nossa vida. Muitas vezes são pausas, são vírgulas que a gente tem que perseverar. E enquanto perseveramos, devemos semear. Não é ainda o ponto final. Também não é o ponto final que a gente deva abrir caminhos, que às vezes a gente está abrindo caminhos onde não há, fora do plano de Deus. Quando a gente espera no Senhor, são tantas as vantagens que acontecem, né? A gente vai amadurecendo, às vezes são pausas para amadurecer a gente, para nos preparar para a próxima etapa.
Às vezes é um momento de pausa para a gente descansar, para Deus tratar do nosso caráter, lapidar nosso caráter, nos tornarmos mais submissa, mais paciente. Às vezes é um momento em que Deus nos desafia para provar nossa fé, e é quando a gente experimenta milagres tremendos. Eu vou compartilhar com vocês, né, da nossa história. Em 2006, nós saímos de Jaboticabal e nos mudamos para Ituverava. Eu tinha me aposentado e ele aumentou a carga horária dele em Ituverava e a gente foi para lá. A gente saiu de uma casa grande, com piscina, para uma casa que não era nossa, que era alugada, pequena, com pouco quintal. Saímos de um lugar onde nós tínhamos tantos amigos, tantos conhecidos, para um lugar que nós tínhamos poucos conhecidos, né? E a gente mudou e eu imaginava na minha mente, né, que a gente ia ficar 6 meses só lá. Eu achava assim que não ia completar 1 ano de aluguel ali. E a gente iria voltar. Nossa casa lá em Jaboticabal, desocupada, pagando piscineiro, né? E eu imaginava assim no meu coração que a gente iria voltar. Mas Deus tinha outro plano. Mas eu sou grata a Ele, porque nós tivemos sensibilidade para entender isso. E mesmo que fosse 6 meses, a gente deveria estar semeando. E durante esse tempo que nós ficamos lá, no total foram 7 anos em Ituverava, foi uma bênção extraordinária. Eu aprendi tanto, quando eu olho para trás, vem lembranças maravilhosas, coloridas, muito gratificantes, de tantas colheitas que nós tivemos lá. Desde o primeiro mês, nós começamos um estudo bíblico na nossa casa. Já que nós estamos aqui, vamos começar, né? Convidamos nossos vizinhos, convidamos amigos, né? Colegas do Leomã da faculdade, convidei até a caixa do supermercado. E durante os 7 anos, nós tivemos reunião toda terça-feira ali. Foi uma bênção muito grande. Fizemos muitos e grandes amigos que perduram até hoje. Durante esse período, nós realizamos 17 encontros de casais. Temos cursos para casais, muitos aconselhamentos para casais. Graças a Deus, muitos casais que estavam separados hoje estão juntos. Com a graça de Deus, Deus usou nossa vida, a sua palavra, né, para ministrar para esses casais. Também, nesse período, nós começamos um trabalho num bairro lá, e então a gente começou a trazer as crianças daquele bairro para a igreja. Só que a igreja era pequena, né? Nós tínhamos mais de 100 crianças, muitos domingos pela manhã na escola dominical. Então a gente teve que alugar um salão e depois uma casa perto da igreja para essas crianças terem suas aulas. Foi um momento tão rico na nossa vida que, para mim, a princípio, era uma pausa, era uma seca, era um momento, o que eu estou fazendo aqui? Né? Mas a gente, se nós confiarmos em Deus, um dia vai fazer sentido e a gente vai ficar tão feliz porque foi tão extraordinário, foi um período tão abençoado na nossa vida, na nossa história, inesquecível, né? E é isso, como nós precisamos sermos sensíveis ao projeto de Deus, aquilo que Deus vai falando, vai colocando no nosso coração. E assim nós vamos estar prosseguindo. Nós somos aqui nesse mundo forasteiro, né? Peregrinos. Então a gente tem que se submeter a Deus e nessa peregrinação semear, seja onde a gente for. Não colocar ponto final onde Deus não colocou, né? Colocar vírgula e aonde nós estivermos, que nós possamos estar trabalhando para o Senhor, semeando, colhendo, né? Porque Deus vai agir, Ele age de uma forma extraordinária. Ele age de uma forma extraordinária. Ai, mas como é gostoso, né? Daí, depois dos 7 anos, ali, um pouco menos, antes de completar esse período, nós compramos um sítio aqui em Uberlândia. E eu, então,
orei e falei, Senhor, nós vamos para mais longe agora, nossos filhos, um morava em São Carlos, outro no sul de Minas. Eu falei, a gente vai para mais longe ainda agora, né? Qual é o teu projeto? Mas eu tive uma paz tão grande. E seja a paz de Deus o juiz do seu coração. Nesse período, né? O Leandro veio para morar aqui, foi contratado na UFO, Débora também veio para trabalhar aqui, nós tivemos os nossos filhos que se achegaram perto de nós. Foi um momento extraordinário. Deus confirmando que era uma outra etapa da nossa história. Então, as mudanças vêm por sonhos que Deus vai colocando no nosso coração e portas que vão se abrindo. Nós achamos então o sítio aqui exatamente como nós tínhamos sonhado e Deus mandou nossos filhos para cá, para ficarem perto de nós. Nós vamos filtrar essa nova etapa pela palavra. Tá de acordo com a palavra, é uma nova etapa honrada, não prejudica ninguém. Para isso, nós temos que estar em constante sintonia com Deus, buscando a vontade dEle, jejuando, orando, né? E pedindo a Ele que a vontade dEle, que é pura, perfeita, agradável, né? Aconteça, porque ela é boa, né? É uma que vai nos satisfazer. E sempre que a paz de Deus seja o juiz do nosso coração. Que bom! Aqui nós encontramos ninho em Uberlândia, nossos filhos também, e nós trazemos na memória coisas deliciosas, né? Tanto em Jabuticabal como em Ituverava, amigos preciosos, inesquecíveis, amigos para sempre. E Deus vai nos trabalhando na nossa história, trazendo boas memórias quando nós estamos seguindo o projeto dele, né? Atentos, né, à sua pontuação. Fica aí, espera aí em Ituverava, 7 anos. Agora é hora de mudar, ponto final para essa etapa, uma nova começa agora em Uberlândia. Temos que estar realmente atentos à pontuação, ao projeto de Deus para a nossa vida. E Ele tem o melhor, não é? Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. É Deus. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, não é verdade? Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Esse é o nosso Deus que tem planos de paz, de esperança e um futuro abençoador para mim e para você. Amém? Que esse nosso Deus, que tem propósito para a nossa vida, fale ao seu coração e ao meu também. E que nós estejamos atentos à sua voz, prontos, sensíveis para ouvir e para obedecê-lo em todo o tempo. Amém? Um grande abraço para você. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.